Bom, vejamos agora os comandos para espelhar objetos. Tá, o equivalente no AutoCAD é o comando Mirror. Eu tenho duas formas de espelhar objetos. Okay? Através de um eixo já existente, um eixo selecionado, ou desenhando o eixo através de dois pontos. É bem simples. Tá? Eu vou deletar esse piso aqui apenas por facilidade, né, para utilizar como exemplo. Vamos supor aqui que isso fosse uma residência geminada, tá? Que eu tivesse aqui do outro lado uma edificação semelhante. Ok, logicamente essa parede aqui perderia o sentido, né? Da mesma forma essa daqui, tá? Só para manter a nossa lógica de arquitetura. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse conjunto aqui, né? Menos essa parede, e eu vou rebater, tá? Também vale aquela regra de selecionar primeiro, tá? O ideal é você selecionar primeiro, no entanto eu posso clicar lá no comando Mirror e ele pede para selecionar objetos, ok? Sem problema nenhum. Só que ao terminar a seleção de objetos eu preciso clicar na tecla barra de espaços para dar prosseguimento, ok? Então ele pede lá, seleciona o eixo para reflexão. No Revit Architecture, todas as paredes elas possuem um eixo natural, tá? Um eixo de simetria. Então por isso eu posso usar nesse caso esse eixo como eixo de reflexão, tá? De rebatimento. Então basta eu selecionar esse eixo, ok? Aqui, lógico, eu selecionei muitas entidades, ele vai dar um mirror e como o Revit ele tem uma lógica de arquitetura, ele automaticamente já vai fazer lá os fillets e trim nas paredes, isso aí, né? A gente não precisa nem mencionar mais, tá ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E se no entanto eu quisesse agora copiar, mas não alinhado aqui, né? Eu poderia usar o espelhar, vou selecionar agora todo o conjunto, né? Toda a edificação. E aí eu vou usar o espelhar desenhando o eixo, ok? Eu poderia agora me aproximar aqui, eu queria, repare, eu mexo o mouse aqui na direção, eu posso querer um eixo aqui a 2 metros, tá? Eu não tinha linha nenhuma, eu não tenho eixo nenhum, mas eu marco aqui, eu queria uma edificação rebatida, no entanto, a 2 metros aqui, vamos supor que fosse um muro que tivesse aqui, não, uma divisa de terreno, sem muro, e eu queria uma edificação que ficasse a 2 metros ali, né? Na verdade vai ficar a 4 metros, né? Que se o eixo fica a 2 metros, então eu preciso marcar o que? 2 pontos para definir o eixo, tá? Então, voltando, eu me aproximei do endpoint aqui, trouxe para o lado esquerdo para ele me marcar a referência, tá, ok? Chegou lá no 2 metros, ou simplesmente eu digito 2 no teclado, quando eu tenho uma conta temporária, e aí eu trago na direção do eixo, né? Se fosse aqui um eixo vertical, eu posso trazer o eixo em qualquer direção. Vou trazer um eixo vertical e automaticamente ele vai rebater em relação a esse eixo. Ok? Bom, uma observação. Eu rebati aqui apenas o pavimento térreo, não é isso? Se eu for lá no 3D, não vou salvar esse projeto. Aqui a gente fez uma salada danada, né? Quando eu usei os outros comandos da edição aí. Vou apagar aqui só para não ficar uma coisa muito esdrúxula. Então eu rebati essa residência, mas o que acontece? Olha, repare que eu rebati apenas o pavimento térreo. Ok? Como eu faria para rebater toda a edificação? Lógico que eu tenho processos mais eficientes para isso, né? Mas eu poderia selecionar toda a edificação aqui, usar o espelhar por eixo, tá? E da mesma forma eu teria essa opção aqui de desenhar o eixo aqui com relação a essa edificação, tá, ok? Eu marco aqui 2, mesma coisa, trago na direção perpendicular e estaria lá toda a edificação rebatida, tá ok? Só para adiantar o que eu falei aqui sobre métodos mais eficientes, eu usaria neste caso aqui de
de várias edificações, né, eu transformaria isso aqui como se fosse um bloco do AutoCAD, aqui chamado grupo, né, ou trabalharia com vínculos. Tá? Também vamos ver aí na parte já avançada, quando virmos as práticas de escritório, como trabalhar com vamos chamar de residências múltiplas. Ok? Vamos voltar lá para a planta do térreo. Bem, seleciono os objetos, vou lá no comando espelhar, tá? E por último aqui, fazendo mais um paralelo com o AutoCAD, quando você termina o comando Mirror lá no AutoCAD, ele faz aquela pergunta se você deseja apagar os objetos originais, tá ok? Equivale aqui a você retirar o copiar, tá ok? Então se eu retirar o copiar, quando eu rebater aqui essa edificação, ele vai rebater simplesmente e apagar os objetos originais. Repare aqui que é sempre importante observar que eu estou apenas num pavimento. Olha a salada que eu fiz, eu rebati o térreo e o primeiro pavimento ele ficou flutuando lá, né? Ok, então toma bastante cuidado quando você tiver com residências multinível no movimento que você está fazendo. Ok? Bom, esse foi então o comando espelhar, através de selecionar um eixo ou desenhando um eixo. Eu tenho aqui em alguns objetos, tá, a opção de espelhar, né, usando as setas, tá, ok, do próprio elemento. Aqui no caso eu inverteria a posição horizontal, né, de abertura da parede, ou a opção para que lado que a parede volta. No caso lá da escada, vamos voltar aqui ao projeto original. Quando eu clico aqui na escada, aparece aqui, ó, uma setinha, tá? Inverter para cima a direção da escada. Repara que eu estou no pavimento térreo, né? Então eu estou começando a subir aqui. Vamos chamar assim, olhando para quem está indo de frente para a escada do lado direito, estou subindo do lado direito da escada. Se eu clicar aqui nessa setinha, tá? Repara, primeiro eu clico na escada, a setinha aparece. Eu clico nessa setinha, ele inverte também, seria uma forma de rebater o movimento, né, da escada. E alguns tipos de janela, esse aqui é um bom exemplo, tá? Repare que vamos chamar o vidro assim, ele está pelo lado de fora. Tá? Clicando na janela que aparece as setinhas, eu clico aqui e a posição do vidro vem para o lado de dentro, deixando um parapeito maior aqui do lado de fora. Tá? Então esse seria o sentido de inverter ou espelhar. Não tem muito a ver diretamente com o comando, né, com a barra de menus modificar, mas é uma forma também de espelhar. Eu acho que vale a pena achei que valia a pena ter ressaltado isso nesta aula, tá ok? Até a próxima.